Então, estamos aqui com o Murilo, egresso de Engenharia de Controle e Automação pela UFSC. E Murilo, eu gostaria primeiro que falasse um pouquinho sobre você, né? Sobre um pouquinho da sua trajetória inicialmente, para dar uma contextualizada para todo mundo. Claro, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, eu sou natural de Criciúma, né, me chamo Murilo Perucchi. Comecei a minha trajetória também, fiz técnica eletrônica e depois eu migrei para engenharia de controle e automação. Além disso, eu acabei fazendo pós-graduação em gestão de projetos e estou na metade, quase na metade de uma segunda pós em sucesso do cliente, Customer Success. Tá? É, Atualmente moro em São Paulo, né? Então acabei recebendo propostas para sair de Santa Catarina, aceitei. É, Trabalhei com consultoria estratégica, trabalhei um pouquinho com controladoria, mas foi rapidamente. E aí hoje, então, recebi um convite para trabalhar na área de Customer Success, na alavancagem de uma startup. É, Acho que é isso, sim. Alguma pergunta sobre isso? Bem, começando aqui, bem, então, nesse contexto de Customer Success, te gostaria de começar perguntando como é que o curso te possibilitou, te alavancou para esse mercado, como é que foi a influência? Mas quando eu saí do curso, eu ia trabalhar na Alemanha, veio a pandemia, acabei não conseguindo viajar, fiquei no Brasil, tá? É, Aí participando de alguns processos seletivos, entrei na controladoria, era um tempo um pouco mais difícil, mas continuei prestando outros processos. Durante o curso eu tive contato com atividades extracurriculares, palestras, outras coisas, e eu acabei conhecendo a, o segmento de consultoria estratégica. Então, você já deve ter ouvido, talvez vocês tenham ouvido falar em algumas empresas como a McKinsey, Bain, BCG. Enfim, se não conheceram, em algum momento, com certeza vocês vão conhecer as empresas. E eu prestei alguns processos seletivos, eu acabei passando de alguns processos seletivos, eu acabei passando também para Mastercard na área de consultoria estratégica da Mastercard, né, a bandeira de cartões. Durante essa etapa de trabalhar na Mastercard, acabei conhecendo outras pessoas que saíram da Mastercard e me convidaram para alavancar essa startup. Como o curso me ajudou na trajetória de. Bom, sou técnico em eletrônica, fiz engenharia de controle de automação e hoje estou em Customer Success. Eu acho que é muito mais da parte de te tirar de uma zona de conforto, tá? Então tu tem que sempre estar aprendendo, tentar sempre correndo atrás. Muitas vezes depende, a maioria das vezes depende mais de ti mesmo, de adquirir o conhecimento, de, enfim, migrar. E foram trajetórias também que a vida foram assim, tipo, parece um pouco etéreo, assim, mas foram trajetórias que foram aparecendo, tipo, oportunidades ao longo da minha carreira. Como eu trabalhei com consultoria estratégica, como eu estava acostumado o curso de engenharia de controle de automação acabou exaurindo bastante a gente, acabou treinando bastante a gente para sair dessa zona de conforto, para aprender, para buscar, para entender a lógica, para fazer conexões. A gente, como engenharia de controle de automação, acaba tendo área contato com diversas áreas, então não só controle, não só a parte tech, dados, mas também outras matérias no curso. Isso me possibilita ou abrir um campo de opções. E como essas opções foram aparecendo, eu fui vendo o que mais se adequava para mim nesse meu momento de carreira. Por isso que hoje eu cheguei ao Customer Success. Tá certo. Tá. Eu vou talvez sair agora um pouco aqui do roteiro aqui das perguntas, porque eu fiquei bem curioso, assim, dessa parte da migração do técnico em eletrônica para uma engenharia de controle de automação, assim. Tu conheceu a engenharia de controle de automação enquanto tu estava fazendo técnico em eletrônica? O que que, por que que não continuou seguindo uma engenharia de eletrônica? Enfim, eu gostaria de saber mais essa parte, assim, do técnico para a graduação em engenharia de controle e automação. Como eu tinha feito técnico eletrônico, eu tive muito contato, então, né, com essa parte, enfim, de circuitos, da eletrônica em si, eu sabia
que eu gostava, eu tinha uma aptidão, então teria que ficar alguma coisa correlacionada a isso. Mas eu não me via apenas só desenvolvendo um circuito eletrônico, né? Seja ele podendo ser um pouquinho mais de potência ou alguma coisa mais microcontrolada. Não era muito meu perfil. Então eu fui ver o que eu podia expandir um pouco mais, ainda assim seguindo nessa linha. Então, conversando até com outros colegas, eu sei que vocês não, mas turmas passadas já entrevistaram o Bruno Fontana, que foi um cara que também que é de Criciúma, estudou comigo aqui, também fez engenharia de controle de automação. É, eu acabei tendo os primeiros contatos com a engenharia de controle de automação, entendi como é que é o perfil, aí tu tem todo o nome, controle, automação, acaba te chamando muita atenção. Então foi mais ou menos isso que, cara, parece que faz muito mais sentido pro perfil que eu tenho, um perfil um pouco mais dinâmico, um perfil que quer sair um pouco desse universo que na minha cabeça, na época, com o conhecimento que eu tinha, né, naquele momento, parece ser muito micro e eu quero ir um pouco mais macro para ter, enfim, mais opções à minha frente. Certo, certo. Não, respondeu bem. É, Perfeito. eu gostaria já de emendar um pouco mais na linha das perguntas agora, para entender as atividades extracurriculares, assim, chegou a fazer, equipes Fiz, ou alguma fiz. coisa, uma iniciação científica, o que que tu mais se direcionou, assim? Legal. Então, como eu fui técnico em eletrônica, né? Então eu entro em engenharia de controle de automação com uma bagagem forte eletrônica. Então, obviamente, eu acabo me destacando mais nessas matérias, né? Então, na matéria de circuitos ali, é, foi onde eu tive bastante destaque. Eu gostava, né? Então, não tive nenhum problema com isso. E eu fiquei muito próximo, assim, eu tive, acho, um relacionamento muito bom com o professor, não sei se ainda é professor da engenharia de controle de automação, mas o professor Roberto Coelho, do INEP. Então, ele é um professor da elétrica, né? Ali do Instituto, do INEP, sabe? O Instituto de Eletrônica de Potência que tem ali, né? Perto do CTC. E virei bolsista do laboratório, né, de outro professor, do professor Denizar. Então, ao longo de 2 anos e meio, talvez, eu fiz essa iniciação científica dentro da UFSC. Cara, foram bons anos, assim, acho que tem muitos aprendizados, acho que daria para ter feito bastante coisa diferente, eu sei que a gente vai chegar nessa pergunta, mas acho que foi o principal atividade extracurricular como aluno, né, depois eu acabei tendo outros estágios, estendi estágio, acho que a gente vai abordar sobre isso, mas em termos de atividades extracurricular, essa foi o destaque. Tá certo. Bom, agora eu queria saber mais como é que foi, então, talvez esse processo de transição entre faculdade e emprego, assim. Foi algum baque enorme? Foi um choque? Você achou que a faculdade te preparou bem para o mercado? Um pouco mais sobre essa transição, assim. É sempre um choque, eu acho que. E faz parte, tá, pessoal? Faz parte não só essa etapa, mas como a etapa, olhando para trás agora, né? Toda etapa, quando sai do ensino fundamental para o médio, do médio para a faculdade, tu faz um curso técnico, tu tem que trabalhar já, talvez fazer vários estágios, e da faculdade para o mercado de trabalho realmente é agora, isso não é diferente, tá? Então, sim, foi um período bem desafiador. Desafiador porque era um mercado de trabalho no meio de uma pandemia. Desafiador porque tu sai de um curso de engenharia de controle de automação e talvez você perceba que quer experimentar outras coisas. Ao longo do curso, tu descobre que você quer trabalhar com algo diferente, que seja controle, ou algo diferente que seja a parte de automação, elétrico, eletrônica. Então foi realmente um mercado muito desafiador. Mas assim, por mais que leve um tempo, talvez, para te entrar no mercado, ou não seja a primeira área da sua escolha, as coisas começam a acontecer naturalmente. O importante é que nesse momento da transição é que você tenha aproveitado, né, a faculdade para aprender, se desenvolver com as matérias, mas também, voltando e tocando no ponto das atividades extracurriculares, experimentando coisas. Porque ao longo da faculdade, enquanto você experimenta novas atividades, então pode ser, eu usei a bolsa de iniciação científica como exemplo, mas tem os grupos de competição, tem os outros laboratórios. Você vai montando seu currículo. Então tem empresa júnior, né? Não sei se ainda tem, mas na época tinha a empresa júnior de automação, Autojum. Tudo isso vai montando o teu currículo. Então quando você e você estuda na UFSC.
Quando você chega para se prestar a uma vaga, é, isso te beneficia, tá? E o mercado de trabalho sabe que quando você é recém-formado, você vai sair da faculdade para continuar aprendendo. Você, claro, vai ter suas atividades, vai ter que entregar algum resultado, mas você ainda vai continuar se desenvolvendo para toda a carreira, tá? Então, por mais que seja impactante, acho que ter tranquilidade, se preparar ao longo da carreira. Acho que a gente vai abordar aqui o tema de ficar perto de professores, contato com mentores, não só dentro da faculdade, mas depois vocês vão fazer estágios também que já vão começar a dar um pouquinho mais de experiência do mercado de trabalho. Então, tudo isso acaba sendo facilitando uma transição que ela realmente ela acontece. Tem um pequeno impacto no começo, mas ela, ao longo dos meses, ela começa a se tornar algo bem natural e a gente tem essa capacidade de se adaptar muito bem, tá? Bem, já seguindo nessa linha de professores e tudo mais, gostaria de saber se tem algum destaque para algum mentor, algum professor, alguma ligação dentro da UFSC que realmente impactou bastante. É, eu citei o professor, o Roberto, né? Para mim foi o professor que não era do nosso curso, mas eu vou citar alguém do curso também. Mas que não era do nosso curso, para mim, ele foi um cara assim muito próximo a mim. Acabei é, ia na sala dele às vezes. A maior parte era para tirar dúvidas, né? Então, eu acabei fazendo uma matéria da pós-graduação da elétrica nas optativas. Então, a parte de controle e tal, para circuitos fotovoltaicos, eu acabava tirando muita dúvida com ele. Mas a troca ali, né, o bate-papo, o dia a dia, para mim foi o professor mais próximo, sim. Eu acho que do curso uma pessoa que eu gostava muito de conversar e sempre trazia alguma perspectiva legal do mercado, que é uma pessoa muito preocupada no mercado, porque eu acompanho ele ainda no LinkedIn, é o professor Rabelo. Então, o professor Rabelo, acho que ele sempre, quando contribuía com alguma coisa, ele era muito pertinente. Mas, como proximidade, assim, eu acabava não sendo muito próximo dos professores do nosso curso, assim. Mais, obviamente, o dia a dia da aula, mas depois não mantinha um contato, né? Diferente das pessoas que acabam, dos nossos colegas que faziam bolsa de iniciação científica dentro da área de controle e automação, né? Então, aí desenvolvia alguns raportes com os professores de uma forma mais próxima. Agora eu queria saber, então, se tu pudesse, assim, voltar no tempo, assim, voltar à graduação, voltar no tempo na época que você estava fazendo a graduação, você faria alguma coisa diferente? Faria mais coisa? Ou faria menos coisa? Enfim. Talvez eu teria feito AutoJun no primeiro semestre, tá? Experimentado, conhecido um pouquinho do que é AutoJun e como é que é o mercado de empresa júnior. E teria ficado um ano ali, no mínimo 6 meses, mas no máximo um ano e meio. Dentro da bolsa de iniciação científica, eu teria pedido para participar de diferentes projetos, para ter contato com diferentes pessoas, tá? Então acho que isso também teria sido importante. Eu até mudado o professor, que é para quem eu trabalhava lá na época, mais para ter outras experiências, tá? Não nada contra pessoas em si. Então acho que isso teria sido importante. Em termos do curso, das matérias, acho que talvez a gente chegue nessa pergunta, mas enfim, não esperando a pergunta. Eu acho que eu teria dado um enfoque um pouquinho melhor para matérias de estatística. Tu vai trabalhar no mercado como analista, né? Que todo mundo acaba sendo como analista, mas mais como uma pessoa que é do cargo, né? Tu vai trabalhar com análise de dados, seja ela como ela for. Então, a estatística ela é muito importante. E aí, as bases de linguagens que a gente aprende, a gente não perder o contato com ela. Então, se tu aprende um Python, tenta manter o mínimo de contato com esse Python para te poder trabalhar com ele, se desenvolver com ele mais lá para frente. A gente aprende na faculdade, acho que muita coisinha de função, detalhe técnico da linguagem, e é super legal, é para isso que a faculdade existe. Só que quando tu vai para o mercado de trabalho, tem que trabalhar com bases, enfim, de diferentes formas. Então, se tu tem uma base legal de Python agora, tu vai usar isso mais para o futuro, para frente. Eu acho que eu poderia ter dado um pouco mais de atenção, por mais que eu passei nas matérias bem legal, assim, tranquilo. Mas acho que foi coisas que eu mudaria, tá? Outras coisas. Eu sempre fui um cara muito próximo das atléticas, da nossa atlética. Não
participei da Atlética, mas competia muito. Então tinha qualquer tipo de campeonato, jogo, qualquer coisa. Principalmente se era ali perto, na região de Florianópolis, eu acabava jogando sempre pelo time de futebol. Eu adorava, eu recomendo mesmo se você não é um cara que pratica nenhum esporte, vai torcer, vai estar ali, vai estar próximo dessas pessoas. Eu acho que eram experiências muito boas, até para se de desenvolvimento, acho que de soft skills, no sentido de network, de conversar, de ser mais extrovertido. É impressionante quando chega no mercado de trabalho, tem pessoas que realmente aí têm uma dificuldade de se abrir, de falar, de conversar, e tu precisa estar sempre debatendo, tá? Então acho que é muito importante. E com certeza as experiências que era a organização do Linguição, essas coisas sim, foram excelentes, foram excelentes. Foi uma responsabilidade assim que a gente assume no momento da faculdade e tu tem que equilibrar várias coisas ao mesmo tempo que eu acho que não mudaria, né? Eu acho que eu reforçaria e refaria tudo novamente. Foram experiências muito boas, tá? Agora, já partindo assim mais para finaleira mesmo, eu queria saber então, tipo, como manter assim a saúde mental em meio a todo esse caos de graduação, coisas extracurriculares, equipe de competição, enfim, como se manter são e conseguir aproveitar todas as oportunidades, ou pelo menos tentar abraçar essas oportunidades que o curso te dá. Legal. Essa é uma preocupação, ela é super válida. Acho que ao longo do tempo, cada vez se fala mais nisso e realmente tem que se falar, tá? Mas eu acho que os pontos que a gente falou aqui vão desenhar para essa resposta, porque assim, ó, a gente sai, né, então, do ensino médio, tranquilo ali, e entra numa faculdade que aí tu, cara, tu é maior de 18, tu é responsável praticamente por ti, tu tá longe, a maioria das pessoas estão longe da tua família, e tu entra num curso que é super difícil. Então, primeiro tu se reconhecer, né? Tu entender como é que tu tá se sentindo no momento, tu aceitar que realmente tu pode estar mal ou não, que tá difícil vai estar, então também saber diferenciar essas coisas. Mas a gente falou sobre mentoria. Então tem nosso curso, é, tem professores no nosso curso que nós ficamos mais próximos naturalmente, ou que eles são mais abertos a conversar. Tá? Todos provavelmente vão abrir a porta, mas alguns nós teremos mais facilidade de conversar. Então, quando as coisas estiverem difíceis, converse com seus professores, conversem com seus familiares, converse com seus colegas, para começar a ter um pouquinho de entendimento da situação, porque enquanto está dentro só da nossa cabeça, é tudo muito bagunçado. Então, tu tá tendo talvez um pico de ansiedade, tu não conhece, tu não tá entendendo o sentimento que tu tá tendo e isso parece estar impactando tanto no teu desempenho pessoal, tanto no teu desempenho acadêmico, tanto em diferentes etapas da tua vida. Mas é porque isso está só dentro da tua cabeça. Quando tu fala isso para alguém, para uma pessoa que está disposta a te escutar, só de te escutar tu começa a organizar esses pensamentos, tá? E essa pessoa, obviamente, vai conseguir te ajudar a conversar, mesmo que ela não te dá a resposta para tua, para essa tua dúvida, ela vai começar a te ajudar a organizar isso, tá? Outras coisas, se a gente ficar, na minha experiência, tá? Se a gente ficar muito focado em uma única coisa, que é só estudar ou só tentar tirar uma nota X ou qualquer coisa do gênero, isso vai realmente te criar, talvez, eu vou usar a palavra ansiedade, mas vai te criar uma ansiedade que vai te prejudicar. Então, as atividades extracurriculares, seja uma autoajuda, um laboratório, que tu vai ter contato com pessoas de outros cursos, que também podem estar passando por né, situações semelhantes à tua, a atlética, fazer esporte, o linguição, participar de eventos, tudo isso vai te ajudar no final das contas, tornar uma experiência que ela é difícil, fazer um curso de engenharia, seja ele de controle de automação, ou qualquer outra engenharia, ou outros cursos da UFSC, que não é fácil, nunca vai ser fácil, e não é para ser fácil, mas isso vão tornar a experiência que é desafiadora, difícil, uma experiência melhor. Vamos ver. Todos esses pontos vão acabar te deixando um pouco, vão te facilitar mentalmente para te concluir ou passar para as próximas etapas da tua vida, assim. Mas realmente, assim, ó, tomar cuidado com
consigo mesmo mentalmente é muito importante, tá? Certo. Aqui para poder finalizar, não sei se está sendo. Para poder finalizar, eu queria perguntar a pergunta que todo mundo, quando entra no curso, quer saber. O IA, ele determina uma trajetória, ele fecha a porta ou ainda tem, tipo, existe um mundo fora do IA? Existe um mundo fora do IA. Existe um mundo fora do IA. É, eu acho que se tu quiser seguir uma trajetória acadêmica, ele vai ser muito importante. Vai ser muito importante. Ele nunca vai te fechar uma porta, tá? De verdade, assim, eu não acho que IA vai te fechar uma porta. Talvez tu vai entrar numa porta diferente do que tu almejou, mas tu vai. Cara, a vida sempre continua, tá, pessoal? Não se desesperem, não fiquem tristes. Uma das principais coisas que a gente aprende no curso ou na vida é a resiliência. Então, passou por uma situação difícil, bota os dois pés no chão, tudo que a gente conversou aqui, conversa com as pessoas e vai pra frente. O IA é a mesma coisa, tá? Então, se ele for maior, academicamente, então ele vai te ajudar, talvez, pegar uma bolsa melhor no começo ou participar desses grupos, que é um pouco mais concorrido dentro da UFSC. Mas em termos de atividades extracurriculares, existe dezenas de opções dentro da UFSC que tu pode escolher outras que sempre vai ser importante tu ter uma trajetória, ter uma experiência, mas que talvez pese menos IA. Quando tu fala no mercado de trabalho em si, aí nunca me perguntaram, por exemplo, eu nunca vi alguém discutindo IA ou IA dentro de um ambiente de trabalho, nada disso, tá? Então, não acho que ele fecha portas, eu acho que ele é muito importante no começo, eu acho que é importante tu passar nas matérias, aprender as matérias, acho que isso é muito importante, mas em termos de fechar a porta, eu acho muito difícil, tá? Eu acho, nunca vi. Imagina a situação, né? Ah, vou sentar na hora do almoço aqui com meus colegas, a gente vai começar a, a conversar quem teve maior IA para fazer uma tal atividade dentro da empresa. Isso é inexistente, assim. E mesmo no processo seletivo também nunca me perguntaram, nenhum. E eu participei de vários, assim. Eu acho que esse é um bom ponto, tá? Quando vocês forem sair realmente assim da faculdade ou prestar processos seletivos para estágio, é, acaba que a gente tem que acabar prestando para vários que, né, vocês tenham interesse, e muitos vai vir um não. Então aprende qual é a linguagem, quais as coisas que é, te impediram talvez de entrar naquela vaga, melhora para o próximo processo seletivo, e isso sim vai te impactar mais para te conseguir a vaga que tu quer ou a porta que tu quer entrar do que o IAA, tá? Mas é isso, assim, academicamente acho mais importante do que profissionalmente, ainda que, né, tu ter um IA alto quer dizer que tu se desenvolveu melhor em algumas matérias, né, mas não acho que feche portas, tá? Tá certo. Bem, se o Eric tiver mais alguma pergunta, Não, eu tô bem satisfeito, sim, com a entrevista como um todo. então tudo certo. Muito obrigado pela Boa, entrevista. pessoal. Pedro, Contribu- se eu puder deixar só uma mensagem para vocês, assim, Claro. tá? Né, não pensei nada assim previamente, então vou tirar da minha cabeça aqui, mas aproveitem, tá? Acho que assim, ó, dentro do curso, tu vai experimentar coisas, tu vai tentar coisas, e se tu não gostar, isso é uma coisa boa, porque daí vocês vão saber que vocês não gostam e não vão insistir isso lá na frente, tá? Então, mesmo que vocês experimentarem e não gostarem, isso é um bom indicativo para vocês mudarem a rota. Isso nada mais é do que controle, pessoal. Então, vocês têm o foco, vocês viram que o retorno ali, vocês vão aprender mais para frente, não era o que era que queria, então vocês arrumem a rota. Então experimentem. Cara, eu quero participar disso porque fiz várias entrevistas, o pessoal falou que gostou disso, disso, disso. Eu não gostei. Então vocês vão arrumar a rota. Então talvez não ir para uma coisa tão análise de dados, talvez vai para um controle, depois vai para uma parte mais eletrônica. N experiências, tá? Mas experimentem, aproveitem a faculdade, aproveitem as matérias, aproveitem principalmente fora dela outras atividades, eventos, palestras. A parte de consultoria que eu acabei seguindo foi via uma palestra também que eu fui participar. Foi um evento de empresas que vieram
na UFSC que eu fui assistir. Não fui em muitos, talvez poderia ter ido melhor, mas as que eu fui eu tirei alguma coisa daquilo. Então aproveitem a faculdade, não se cobrem tanto, né, não botem o peso nas costas do mundo em termos de vocês. São jovens, todo mundo vai falar isso para vocês, falaram para mim, na época eu não entendia, hoje eu entendo melhor. Vão por etapas, foca nessa etapa, depois vocês vão para a próxima matéria e assim vocês vão se construindo, tá? E aí o currículo de vocês, que é uma preocupação, eu sei, dentro do curso, ele vai se construindo aos poucos, tá? Mas comecem cedo, assim, eu acho que essas experiências no comecinho e ao longo do curso, elas vão se somando e vão direcionando melhor vocês do que só chegar lá na hora do estágio para escolher alguma coisa, que aí pode ser um pouco mais desagradável a experiência, mas também, como eu disse, né, nada fecha a porta, é só mais uma experiência. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Agradecemos demais a participação. E eu acho que essa mensagem, ela é bom que ela vai ser passada pro Instagram da Alumni para ver que não se fecha a porta, só se entra por uma porta diferente. E isso é a vida, né? É assim. Bem, Valeu, pessoal, foi um prazer, tá?